Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito referente à energia interna. Como a gente já vem trabalhando nas últimas semanas com a termodinâmica, nós estamos estudando as máquinas térmicas, então o nosso foco ainda será a máquina térmica lá dentro do sistema. E como o nome já diz, energia interna, a gente vai ver a energia que possui dentro da máquina. Essa energia, ela resulta então da soma de todas as energias que as partículas do gás possuem. Então, o gás que está lá dentro da máquina, então aqui a gente tem um cilindro, lá dentro tem um gás. Esse gás, se a gente for dar um zoom aqui, eu vou usar uma tecnologia robusta para a gente enxergar as moléculas desse gás. Então, essas moléculas elas estão a todo tempo vibrando, estão agitadas. Logicamente, quanto maior for a agitação destas moléculas, maior será a temperatura do gás. Sendo assim, maior será a energia interna desse gás. Então, quanto mais energia as moléculas tiverem, mais elas vão estar se empurrando, se chocando, e a pressão também se eleva conforme essa energia interna. Então, mas como é que a gente vai medir isso? Como é que mede isso, senhor? A gente utiliza Joule. A unidade de medida padrão para energia é Joule. A gente vai utilizar tanto no segundo ano quanto no terceiro. Mesma unidade de medida, então, utilizada para trabalhar com o calor do gás. Mesma unidade de medida utilizada para calcular o trabalho de um gás. Então, vocês já conhecem o Joule. Vocês sabem que quando aparece Newton vezes metro na conta, a gente substitui para Joule. Isso é tranquilo para vocês, e se não for, me chamem. E agora vem aquela questão, tá, senhor, passa logo a fórmula. Primeiro, que não é fórmula, é equação. E segundo, que não tem uma, tem duas equações. Vamos então para a primeira delas. A primeira equação da energia interna, ela relaciona a quantidade de mols, então a quantidade de moléculas que o gás contidas dentro de um cilindro, e relaciona também a constante universal dos gases e a temperatura que este gás apresenta. De forma extensa, a equação tem esse formato aqui. Energia interna igual a 3 meios, aqui tu pode dividir 3 dividido por 2, então dá 1,5. Eu acredito que seja melhor trabalhar com 1,5, mas o padrão a gente tem 3 meios. Então, é 3 meios vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. De forma compacta, ela tem esse formato. Energia interna igual a 3 meios, número de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Vamos agora para a segunda equação. Na segunda equação, então, ela relaciona pressão e volume. Um pouco mais simples. Como é que tu vai saber qual das equações utilizar? Depende da questão. Depende dos dados que a questão te fornece. De forma compacta, então nós temos aqui energia interna igual a 3 meios de pressão vezes o volume. Simples assim. Só para dar um remember, nunca é demais. Constante universal dos gases é 8,31 Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Outro detalhe importante, a temperatura a gente sempre utiliza em Kelvin. E o volume sempre em metros cúbicos. Acredito então que a gente abordou tudo aqui. Pressão, vocês sabem que é sempre Pascal, né? O nosso padrão que a gente vem utilizando. E era isso então de energia interna. Desejo a todos aí bons estudos. Na volta, com certeza, a gente faz um high five.